Há 3 anos, a Aline descobriu que é intolerante ao glúten, uma proteína presente no trigo, aveia, cevada, entre outros cereais utilizados principalmente na composição de alimentos e bebidas. E esse tipo de intolerância é conhecido como doença celíaca. Mas para a Aline foi um longo caminho até descobrir o diagnóstico. Fui a vários médicos, fui em gastro, fui em clínico geral. E o diagnóstico da doença celíaca ou da intolerância ao glúten, que é o meu caso, é muito difícil de ser fechado, porque os sintomas são compatíveis com várias outras doenças. E foi uma médica nutróloga, que também é celíaca, que fez o meu diagnóstico, mas isso depois de quase 1 ano de peregrinação em vários médicos. E o meu sintoma foi emagrecimento. Eu cheguei a 38 quilos e estava evidente que tinha alguma coisa de errado, eu não tinha força para fazer nada. É como se eu tivesse permanentemente com uma virose. Depois de diagnosticada, ela teve que adaptar todo o café da manhã. Isso significa nada de glúten. E o pão? É de farinha de arroz. As bolachinhas e biscoitos também não levam a proteína. A alimentação mudou radicalmente e, em partes, também a vida social, porque sair para tomar chopp é impossível, porque você não toma chopp, você tem que tomar outra coisa. E também explicar nos almoços de família que você não pode comer tal coisa, que não adianta você tirar o molho da carne, que tem a farinha de trigo que você pode comer normalmente. Muda bastante coisa, você tem que se adaptar muito. Mas o que seria essa rejeição? E o que é o glúten? Quem nos explica é a doutora Luciana Colombelli, gastropediatra. A proteína em si, que se chama gliadina, que é a que faz mal para quem tem doença celíaca. E como se desenvolve esse tipo de intolerância? Então, doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, permanente, ou seja, frisando bem essa palavra, para o resto da vida da pessoa. Isso não tem cura, tem controle. O tratamento é simples, mas é preciso ter um pouquinho de força de vontade. Isso porque é necessário tirar todo o glúten da alimentação. E para isso, os celíacos contam com a ajuda da família, como foi o caso da Aline. Todos tiveram que mudar alguns hábitos para ela não sofrer. Foi complicado, porque a gente não conhecia a doença, então era difícil a gente entender que uma coisa que a gente comia a vida inteira, de repente passou a ser um veneno para a Aline, né? Para um celíaco, andar pelo mercado não é uma tarefa fácil. Escolher achocolatado é uma delas, porque a maioria deles tem glúten. Então você tem que ficar lendo, potinho por potinho, até achar um que não tenha glúten. Aí você se acostuma a comprar determinada marca. O problema é quando eles mudam a fórmula, aí colocam glúten nessa marca também. Aí começa tudo de novo. E nessa época de Páscoa é chocolate por todos os lados. E, consequentemente, glúten também. Em algumas guloseimas ela fica de fora. Mas só algumas, viu? Eu tenho que ficar escolhendo qual que eu posso, qual que eu não posso. São poucos os ovos que não tem glúten. Chocolate a maioria tem, é difícil achar. Esse tem também, aquele ali também tem. Mas um ou outro a gente encontra. E são gostosos também. Mas você sente falta dos que tem glúten, você comia antes? Alguns que eram os meus preferidos eu sinto falta. Porque esses que tem bolachinha dentro, é impossível fazer sem glúten, né? Então esses nunca mais eu vou voltar a comer. Esses eu sinto vontade ainda. Estima-se que 1% da população mundial seja intolerante ao glúten. Deste número fazem parte 2 milhões de brasileiros que sempre que vêm ao supermercado precisam ficar como a Aline, olhando os ingredientes do produto para ver se contém ou não o glúten. Em todos os estados do Brasil existem associações para os celíacos. Em Foz do Iguaçu, ela é conhecida como a Celfoz e realiza diversos trabalhos com o objetivo de informar a população e fazer com que o celíaco viva em comunidade. A Associação de Celíacos ela tem um trabalho fundamental para auxiliar as mães de celíacos ou os próprios celíacos adultos, né? Ela vem com um trabalho através de palestras, trazendo informação, divulgando sobre a doença celíaca, sobre os seus sintomas, a importância de se fazer o tratamento. Além das palestras, nós temos também as nossas aulas de oficina, que auxiliam as mães e as crianças também na aula de culinária, né? Nós temos um momento em que as crianças, elas ensinam para outras crianças, através de receitas práticas, fáceis, para incentivar o dia a dia do celíaco. Para quem acha que tem algum sintoma da doença ou quer saber mais sobre celíacos, existem
alguns médicos indicados. Ele é um tratamento multidisciplinar, que a gente fala. Melhor do que isso, interdisciplinar, porque precisa que as especialidades tenham uma relação e uma conversa e uma discussão entre si. Porque tu precisa desde um gastroenterologista, no caso do adulto, né, um gastroadulto, e no caso da criança, um gastroenterologista pediátrico, né, que é o meu caso, para fazer o diagnóstico, inicialmente para pensar. Claro que, na verdade, se for considerar, o pediatra faz parte desse grupo, pensando que o diagnóstico é mais comum em criança. Então, acho que a primeira pessoa é o pediatra.